Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje continuaremos o curso de leitura e análise de O Capital, Crítica da Economia Política, de Karl Marx. Estamos no capítulo 1º, a mercadoria, item 2. Hoje veremos o 6º parágrafo. Bem, eu peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem para que esse curso possa chegar ao maior número de pessoas. Apertem o sininho para receber as notificações. Vou fazer a leitura e vamos discutindo, certo? Vimos, pois, que no valor de uso de toda mercadoria reside uma determinada atividade produtiva adequada a um fim, ou trabalho útil. Aqui, nesse parágrafo, há um tema o tempo todo, né, em todo o parágrafo, que é o tema da inversão. A concepção burguesa da economia imagina que a mercadoria é que permite algo ser útil. Alguma coisa é útil porque é mercadoria. O Marx recoloca no lugar, ele inverte para colocar no lugar correto. O valor de uso, a atividade produtiva adequada a um fim é mais importante do que a mercadoria. É importante que o Marx diga isso porque os capitalistas e o capital precisa dar a ideia de que a mercadoria é superior ao trabalho humano, de que a mercadoria é superior ao valor de uso, mas não é. Ela, na verdade, depende do valor de uso. Ela é uma forma de aparecimento dos valores de uso num determinado período histórico da humanidade, mas não é algo eterna. Ela não é algo, não é eterna, não é permanente, não é ineliminável. Ela pode ser eliminada. Continuando a leitura, valores de uso não podem se confrontar com mercadorias se neles não residem trabalhos úteis qualitativamente diferentes. Novamente a inversão. Os trabalhos úteis qualitativamente diferentes é que permitem aos objetos se confrontarem como mercadorias. Eles não são antes mercadorias. Eles primeiro precisam ser trabalhos distintos, objetos distintos, e aí pode surgir essa forma de relação mercadológica, mercantil, uma forma dominante da mercadoria. Mas a forma dominante da mercadoria não é essencial para a existência de trabalhos úteis qualitativamente diferentes. Nós até já tínhamos discutido isso no parágrafo anterior, o 5º parágrafo. Você tem formas sociais ao longo da história onde os trabalhos úteis foram qualitativamente diversos, houve uma divisão social do trabalho, mas a forma mercadoria não era dominante ou não existia. Então, nós não precisamos da mercadoria para existir. Nós não temos a necessidade imperiosa, a obrigatoriedade de vivermos num sistema dominado pela mercadoria para termos uma sociedade complexa. Não. A sociedade complexa pode existir sem a mercadoria. Numa sociedade cujos produtos assumem genericamente a forma da mercadoria, isto é, numa sociedade de produtores de mercadorias, essa diferença qualitativa dos trabalhos úteis executados separadamente uns dos outros como negócios privados de produtores independentes desenvolve-se como um sistema complexo, uma divisão social do trabalho. Ou seja, existem já os trabalhos distintos, a diferença qualitativa dos trabalhos. Essa diferença qualitativa dos trabalhos, quando submetida a uma sociedade de produtores de mercadorias, faz com que esses trabalhos também se transformem em mercadorias, né? Os produtos desses trabalhos se transformem em mercadorias, como negócios privados de produtores independentes. Esse é o centro que precisa ser modificado na visão do Marx. A divisão social do trabalho,
que existiu e existe em várias sociedades distintas, em vários modos de produção distintos, essa divisão social do trabalho não no modo de produção onde a mercadoria é dominante, faz com que essa divisão social do trabalho seja submetida à forma mercadoria, ao mercado. E isso é definido por um elemento central. Qual? Negócios privados e produtores independentes. Esse independente, o nome independência dá uma ideia até positiva, mas na verdade produtores desconexos. A conexão entre os produtores vai se dar por meio do mercado. É por isso que os defensores da economia capitalista batem tanto nesse ponto. Eles acham que essa é a forma mais racional, a única forma possível de relação social, a única forma, a forma superior de relação social, a forma através do mercado. É, no fundo, uma desconfiança profunda da capacidade do ser humano de se relacionar socialmente de forma integrada, de forma relacional, de forma discutida, de forma debatida, de forma sim aí racional, de forma em que nós, seres humanos, pudéssemos discutir o que produzir, quanto produzir, como produzir. Já que eles desconfiam tanto dos seres humanos, esses economistas defensores da burguesia, eles atribuem a um elemento externo ao mercado, um elemento abstrato, essa racionalidade. A racionalidade estaria fora do ser humano. Abrir mão da racionalidade significa submeter os seres humanos a uma outra estrutura, a uma estrutura para além do ser humano, uma estrutura externa ao ser humano. Ou seja, é a entrega da liberdade humana, da autonomia humana a essa estrutura chamada mercado. E a essa estrutura que é dominada por negócios privados, separados uns dos outros, em guerra uns com os outros. Estruturas de combate e conflito, de não colaboração. Esse tema da inversão em todo esse parágrafo é fundamental e se espelha numa divergência central entre Marx e Adam Smith. Adam Smith achava que, por sermos distintos, por nós seres humanos termos habilidades distintas, nós só poderíamos colaborar efetivamente no mercado. O Marx está dizendo o contrário. Nós, seres humanos, podemos desenvolver habilidades distintas, podemos desenvolver uma divisão social do trabalho. Ao longo da história humana, essa divisão social do trabalho se mostrou em distintos modos de produção, em distintas formas, sendo a forma capitalista uma delas, mas não a única, não é eterna, não existe pré-existente sempre, nem obrigatoriamente existente para o futuro. É possível pensar uma nova forma, uma forma onde a capacidade produtiva, a utilidade de um bem, o valor de uso de um bem, sejam centrais para a nossa existência, e não a mercadoria e o mercado. E isso é essencial, até porque hoje nós vemos o grave problema ecológico, ambiental, a grave degradação da natureza, que é a existência de produtores privados que não pensam no todo, que não se relacionam com os outros a não ser no conflito do mercado, os graves problemas que isso causa. Então é preciso repensar e pensar uma nova forma e um novo modo de produção, onde a forma mercantil seja eliminada. Até o próximo vídeo.